O vídeo de hoje trata da alteração extrajudicial do nome, ou seja, como mudar o nome de uma pessoa no cartório. Esse tema é regulamentado pela Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, que sofreu alteração específica no ano de 2022, no seu artigo 56, e também pelo Código Nacional do Extrajudicial, que é o provimento 149 de 2023. Então vamos lá. Os requisitos são os seguintes: o brasileiro nato ou naturalizado, com 18 anos completos e apresentando a documentação exigida na lei, pode ter o seu nome e o seu sobrenome alterados em cartório. Os documentos que ele deve apresentar são aqueles relativos à sua identificação, por exemplo, o seu registro geral, o seu cadastro de pessoa física perante a Receita Federal, passaporte, carteira de trabalho, e com as certidões negativas que vão indicar que não há uma má-fé ou simulação ou fraude nesse requerimento, a pessoa comparece presencialmente a qualquer registro civil das pessoas naturais do país. Ou seja, a pessoa, para mudar o seu nome no cartório, não precisa comparecer necessariamente ao cartório onde foi lavrado o seu registro de nascimento. Ela vai comparecer pessoalmente a qualquer um dos cartórios de registro civil e este vai entrar em contato de forma eletrônica com o cartório onde foi lavrado o nascimento. Então, os requisitos são a pessoa ter 18 anos completos e apresentar a documentação exigida na lei. Não precisa ser no cartório onde ela tem registrado o seu nascimento, mas qualquer cartório de registro civil das pessoas naturais. E esse comparecimento tem que ser presencial, pessoal, porque ela vai assinar requerimentos, formulários. E questões que surgem são: a pessoa precisa justificar o motivo da mudança? Não. Ela precisa de uma autorização do juiz para isso? Não. E qual é o custo dessa mudança? Vai depender do estado em que vai ser pleiteada essa alteração. Há uma regra na lei dizendo que vai ser o mesmo valor de uma retificação administrativa ou então 50% do custo de um casamento perante o cartório. De qualquer forma, é importante acessar a tabela específica do estado onde a pessoa vai pleitear. E quais são as consequências jurídicas dessa alteração? A pessoa não vai mudar de pessoa, ela apenas vai mudar o nome ou o seu sobrenome. E é interessante lembrar que, para a lei civil brasileira, o nome de uma pessoa, tecnicamente falando, é o seu prenome mais o seu sobrenome. Por exemplo, Ana Cristina Coque Torres de Assis. Prenome composto Ana Cristina, sobrenome Coque Torres de Assis. Então, qualquer pessoa pode mudar em cartório o seu prenome ou o seu sobrenome. Lembrando que, com relação ao sobrenome, deve haver sempre uma indicação da origem familiar. Mas é obrigatório que venha primeiro o sobrenome da mãe e depois o do pai? Não, os sobrenomes podem estar alterados. É possível a pessoa acrescentar ou excluir um sobrenome? Sim. É possível ela usar o sobrenome de um antepassado, por exemplo, de um bisavô ou de uma bisavó? Sim, desde que seja possível identificar isso pela documentação. Então, as consequências jurídicas é que a pessoa, depois de alterar o seu prenome ou sobrenome no cartório, vai ter que fazer a adequação de todos os seus registros de identificação.
a sua carteira de identidade, o seu passaporte, a sua carteira de trabalho. E onde está na lei essa possibilidade? A gente tem a Lei 6.015, que é a lei que trata dos registros públicos desde a década de 70, que no seu artigo 56 tem toda a descrição desse formato de alteração extrajudicial do nome e que também é regulamentada pelo provimento 149 de 2023, que trata do Código Nacional do Extrajudicial, que tem capítulos específicos sobre a alteração do nome, alteração do nome, do sobrenome, inclusive da pessoa transgênero. É importante ressaltar que, se o registrador civil desconfiar dessa alteração e achar que pode estar sendo feita de forma fraudulenta, simulada ou eventualmente de má-fé, ele pode se recusar e isso vai ser decidido pela justiça. Mas e se a pessoa fez essa alteração lá no cartório e depois de um tempo ela resolve mudar? Ela resolve desfazer essa alteração. É possível? Sim, por meio do desfazimento de uma alteração extrajudicial. Só que o desfazimento necessariamente vai ter que ser feito pela justiça. Então vamos lá. Quando a gente pensa em alteração do sobrenome, nós vamos destacar os seguintes pontos. Tem que ser sempre indicativo da ascendência familiar da pessoa, vale qualquer ordem. Se um cônjuge quiser acrescer ou excluir o sobrenome do seu cônjuge, não há necessidade da anuência do outro. Essas regras de alteração de sobrenome de cônjuge valem não só para a pessoa que é casada, mas também para a pessoa que vive em união estável. Inclusive, é possível a pessoa crescer o sobrenome do seu padrasto ou madrasta, mas aí vai ser necessário uma comprovação desse padrastio ou madrastio, né? Vai ter que apresentar uma motivação. Nesse caso, o padrasto ou madrasta e os pais biológicos vão ter que fazer um consentimento expresso, tá? E quando o profissional da área for receber esse pedido de alteração extrajudicial do nome, seja do prenome, seja do sobrenome, ele vai ter que tomar alguns cuidados. Por exemplo, no caso do sobrenome, verificar a comprovação documental dessa possibilidade. Se a pessoa quiser mudar o nome, ou quando ela for registrar o nome, se isso não a expõe ao ridículo, se isso não configura uma homonímia, que seria nome igual ao de uma outra pessoa. Lembrando que, se a gente está falando do registro de nascimento de um bebê, de uma criança, e um dos pais ou ambos os pais resolvem mudar, é possível fazer isso em cartório, no prazo de 15 dias, desde que os dois pais estejam de acordo, porque senão vai ser necessária uma autorização judicial. E é importante também a pessoa estar ciente que, uma vez alterado seu nome em cartório, as certidões que forem emitidas posteriormente vão constar o nome anterior. E, para a gente finalizar, a gente destaca que essa regra e esse direito previsto pela lei vale não só para o brasileiro nato, mas também para o naturalizado, e aí o naturalizado vai ter que acrescentar ao seu requerimento todos os documentos relativos à sua naturalização e que a pessoa transgênero também goza desse mesmo direito. Então, registra aí, é possível qualquer pessoa mudar o seu nome no cartório. É a alteração extrajudicial do nome. Basta ter 18 anos completos, apresentar os documentos de identificação e as certidões negativas dispostos na lei.
vai comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil, preencher os formulários específicos, pagar a taxa estadual estipulada em lei e assim, independentemente de justificativa ou de alteração judicial, ela vai ter o seu nome identificado e respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal. Se você curtiu esse vídeo, aproveite para compartilhar, porque, como sempre dizemos, informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Registra aí.